Bom dia, igreja. Hoje é bom dia, né? Tá até estranho, quase que eu falo boa noite aqui. Se você puder, se coloque de pé. Nós vamos dar início a mais um culto de adoração a Deus. E eu quero deixar uma palavra para vocês, que está em Colossenses 2, que diz assim: portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé como vocês foram ensinados, transbordando de gratidão. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês também receberam a plenitude. Essa aqui é uma palavra para a gente se lembrar que, além de estar transbordando gratidão, Cristo ele já morreu na cruz por mim e já morreu na cruz por você. Então nós temos a plenitude nele, em Deus. Então vamos orar comigo. Ore também, abra sua boca e faça essa oração. Deus, nós estamos aqui para render a Ti o louvor, render a Ti a nossa gratidão. Porque o Senhor é bom, o Senhor nunca falha, os seus planos são perfeitos. Deus, nós somos muito gratos, porque a sua presença ela é real no nosso meio. Ela está aqui, Jesus, agora entre nós. Deus, o nosso coração se enche de gozo no Senhor. Deus, como é bom estar na tua presença, estar nos teus átrios, como é bom estar com os nossos irmãos reunidos. Deus, nós oramos agora para que esse culto, Deus, seja cheio da presença, cheio do Espírito Santo, que o fluir de Deus, ele seja real aqui nesse lugar, que os nossos corações sejam incendiados, Deus, pela presença do Senhor, porque nós estamos aqui para contemplar o Senhor, para contemplar, Deus, a doce presença do Espírito Santo. Esteja, Deus, conosco, habite aqui entre nós. Não nos deixe, Deus, sozinho, porque sem o Senhor tudo isso aqui é em vão. Mas com o Senhor presente nós temos tudo. Nós contemplamos a sua glória. Deus, como o Senhor é bom e maravilhoso. Esteja entre nós nesse culto, em nome de Jesus. Amém. Falha, todos os dias eu estou
declarar mais uma vez o quão Deus é fiel. Deus é fiel em todos os tempos, nos tempos ruins, nos tempos bons, Deus continua sendo Deus. Vamos declarar junto isso como igreja, o quão fiel Deus tem sido em nossas vidas. Em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Agora, para finalizar, só a igreja. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Espírito Santo. Pra onde iremos nós? Só tu tens a vida eterna. Pra onde iremos nós? Só tu tens a vida eterna. Tu és o pão que desceu do céu, fonte de vida, Emanuel, com sua glória sobre mim, enche-me de ti até transbordar. Eu nunca vou me saciar. Enche-me de ti até transbordar. Pra onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Pra onde iremos nós? Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, enche-me até transbordar.
deste momento para um momento de adoração, abra sua boca, declare, exalte o nome do Senhor nessa manhã. Vamos levantar um louvor de adoração, um clamor para que a gente possa ver o fogo do Espírito Santo sobre este lugar. Espírito Santo. Como eu amo os momentos que eu passo contigo, onde encontro a paz que a tua palavra me traz. Para ti estou atento, permaneço ouvindo. Aqui quero estar. Deus, meu coração quer mais de ti. Faz algo novo em mim. Me entrego a ti. Desejo é te conhecer, Jesus. Abra a ti meu coração e os meus medos fugirão. O teu toque é tudo que mal quero.
sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame, leva-me mais fundo do que já estive, e a minha fé será mais firme.
você, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Eu sou teu e tu és meu. Você pode dizer isso nesta manhã? Eu sou teu e tu és meu. Eu sou teu e tu és meu. Espírito Santo, Jesus, tu se faz presente sobre este lugar, Jesus. Espírito Santo, Glória a Deus, aleluia. Bom dia mais uma vez, meus amados irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo permaneça sempre em cada um de vocês, amém? Glória a Deus. Eu tenho certeza que todos estão sentindo a presença e a grandeza do Senhor nosso Deus, do Senhor Espírito Santo de Deus. Uma manhã tão forte como essa, aonde você veio aqui para contemplar a glória de Deus, e aonde você veio aqui para adquirir a resposta do Pai, e aonde você veio aqui para você poder receber o melhor dele, que é o Espírito Santo que habita dentro e sobre cada um de vocês que se faz presente aqui neste lugar. E esse é um momento também de muita importância, no qual nós vamos falar um pouco sobre ofertas, sobre dízimos, né, que isso também é bíblico. E tem uma palavra aqui em 2 Coríntios, no seu capítulo de número 9, versículo de número 7, que vai dizer assim, na qual escreveu o apóstolo Paulo: cada pessoa coopere conforme tiver proposto em seu coração, não com pesar ou por constrangimento, pois Deus ama o doador que contribui com alegria. Meus amigos, essa é uma palavra muito extraordinária. Tem muitos que confundem esses termos como se colocasse uma obrigatoriedade para que as pessoas venham se dispor daquilo que tem, de tudo, 100%, para poder estar doando na casa do Pai. Não é assim que a Bíblia nos ensina. O Senhor, Ele é muito justo para poder nos abençoar de uma forma sobrenatural. E essa palavra, quando chama bem a atenção, o Senhor nos dá total liberdade de você poder estar ofertando na casa do Pai, conforme aquilo que você propôs em seu coração. Tem duas formas que você pode estar ofertando na casa de Deus. A primeira forma é que você já está aqui, já se ofertando para o Senhor. A segunda forma é aquilo que, quando o Espírito Santo não te impulsiona, você se sente aquele desejo de estar ofertando na casa de Deus. Isso é o que propôs em seu coração, não com pesar, não com força e muito menos com violência, daquilo que você vai se sentir melhor em fazer para Deus. Eu começo a lembrar dos magos, quando o Senhor Jesus nasce, eles o adoraram, o Senhor, ele quando era criança, e os magos, eles vieram e trouxeram presentes para adorá-lo a Jesus, ele ainda bebê. E o presente que eles trouxeram foi o melhor de suas terras, foi ouro, incenso e mirra. Foram 3 coisas valiosíssimas naquela época, na qual eles colocaram perante ao Senhor. Eles o adoraram com seus presentes.
Não foi ninguém que chegou a forçá-los a fazer aquilo ali. Não é ninguém que vai poder forçar você, igreja, a fazer isso na casa do Pai. Mas sim, na vontade expressa que você tem dentro de si, que é o mais importante. O dízimo, todo mundo sabe que é o 10%. Essa igreja aqui não força, esse ministério não força ninguém fazer aquilo que não está na palavra de Deus. Por isso já tem um entendimento. E essa palavra tão extraordinária é para que você seja livre, com livre e espontânea vontade sua. Você é livre. Eu tenho certeza que sempre você que pôde hoje ajudar a casa do Pai, você que pôde hoje estar ofertando com alegria, com amor, e você também que não pôde, com certeza o Senhor Ele vai fazer algo extraordinário na sua vida, sendo você ofertante na parte financeira ou não, porque a tua presença já é uma grande oferta perante o Senhor, porque você está aqui. Uma grande vitória você já recebeu. Você acordou de manhã cedo, você está respirando esse ar puro. Você reconhece a grandeza de Deus na sua vida, desde quando você deita e quando você levanta. Isso já é uma grande oferta que você dá para Deus. É o teu amor, a tua sinceridade, a tua alegria, a tua fidelidade. Isso para Deus está acima de qualquer outro valor. Eu faço me lembrar daquela viúva que colocou a única moedinha que tinha na caixinha das ofertas. E o próprio Senhor Jesus Cristo, Ele fala bem claro que de todos aqueles que colocaram quantias maiores para poder se aparecer, ela só colocou uma única moeda. Foi a oferta mais válida que agradou os olhos do Pai. Ou seja, não é pelo valor, é pela tua vontade, é pelo teu querer, é aquilo que propôs na sua vida. E eu com certeza, eu declaro na vida de toda a igreja, que vocês sempre vivam o sobrenatural de Deus, em todas as áreas das suas vidas, que o Senhor pode derramar uma chuva de bênção de uma forma extraordinária, a qual todos ficarão impactados. Não importa se pessoas vão falar da onde Ele tirou tudo isso, como Ele conquistou aquilo ali. Bota uma coisa na sua mente, queridos, isso não importa que os outros vão pensar daquilo que você adquiriu, importa que você sabe que o teu Pai que está no céu, Ele te dá todas as coisas que você necessita. Se não fosse assim, não estaria escrito em Filipenses 4,19 que Ele suprirá todas as suas necessidades. Então não importa o que o mundo diz, importa o que Deus está fazendo na sua vida. E assim, que Deus abençoe a vida de vocês de uma forma sobrenatural. Atrás dessas cadeiras, ou na frente de quem está sentado atrás, tem o nosso QR Code também do ministério. Tem aqui também no telão. Vocês podem ficar à vontade, você é livre para ofertar na casa de Deus. O nosso irmão Cauã também está ali com os envelopes ali, caso você queira ofertar espécie. Estenda as suas mãos, que ele vai chegar até você. E com certeza o Senhor já te abençoou, porque você já está aqui. E as palmas louvam ao Rei, em nome de Jesus. Salva de palmas para o Senhor, em nome de Jesus, amém? Eu queria que você fechasse seus olhos onde está agora e começasse a externar em você palavras de gratidão ao Senhor. Eu queria que você abrisse os seus lábios e começasse a encher este lugar com a sua voz, igreja. Vamos lá, igreja. Enche a sua voz, enche esse lugar com a sua voz e vai liberando, sim. Tire de dentro de você e comece a liberar palavras ao Senhor.
Sim, Jesus, sim, Espírito Santo, nós te amamos, Jesus. Obrigado pela tua presença, Pai. Obrigado, Jesus. Espírito Santo. Obrigado, Jesus, pela sua presença, Pai. Sim, Espírito Santo de Deus. Nós amamos o Senhor, nós amamos pela sua visitação e nós te desejamos aqui neste lugar. Nós te desejamos, Deus, obrigado porque o Senhor tem feito muito mais do que precisamos, muito mais do que merecemos. Pai, a gente não merecia sequer ser chamado de filho, mas o Senhor nos amou primeiro. Nós não merecíamos estar aqui cultuando ao Senhor, mas o Senhor nos deu um lugar para cultuar. O Senhor nos deu uma igreja, o Senhor nos deu um ambiente, um espaço aqui para dizer: essa é a nossa igreja, essa é a nossa casa. Nós estamos com nossos irmãos em Cristo Jesus. Obrigado, Jesus, pela cruz que nos alcançou, pelo seu imenso amor, que é infinito, que não tem deixado de estender a nós, Pai. Obrigado porque os seus olhos têm olhado para nós com um olhar de amor. Sim. E nós temos expectativas. Expectativa pelo derramado do teu Espírito sobre todos, Pai. Nós temos expectativa pela sua visitação. Nós temos um anseio ardente em nós. Sim, Pai. Pelo dia que o Senhor virá sobre as nuvens, onde todo olho verá, toda língua confessará o seu nome, Deus. Existe uma saudade dentro de nós em te ver, Espírito Santo, em te ver, Jesus. Mas até que o Senhor venha, Pai, nós permaneceremos de pé como igreja. Até que o Senhor venha, nós perseveraremos e não daremos descanso, Pai. Sim, porque existe uma morada para nós. Existe uma morada para aqueles que aguardam e esperam em Ti, Jesus. Nós esperaremos em Ti. Nós esperaremos em Ti, Jesus, porque como diz a Tua palavra, Deus, porque um dia em Tua presença vale mais do que 1000 em qualquer outro lugar, Pai. E nós amamos estar aqui neste lugar. Nós amamos estar prostrado diante dos Teus pés, Pai. Nós amamos nos colocar no lugar de humilhação, Pai, diante dos homens, porque o Senhor nos exalta, diante do Senhor e dos anjos. Ah, doce Espírito, doce Espírito, doce Espírito, doce Espírito, abra os nossos olhos aqui neste lugar. Abra os nossos olhos, os nossos ouvidos, para que nós possamos ouvir uma voz. Abra os nossos ouvidos para que possamos ouvir uma doce voz que sopra sobre nós, Pai. Sim, Espírito Santo. Oh, Jesus, a sua palavra diz que Elias ouviu a sua voz em um sussurro suave, Pai. Nós queremos ouvir a tua voz aqui neste lugar, Deus. Nós queremos ser levados neste lugar de desejo e profundidade, paixão, desejo e desespero pela tua face. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo. Aleluia. Vocês estão felizes? Só tem 2 pessoas felizes aqui. Só a Débora, só a Jaqueline, só a Duda. Vamos lá, igreja, vocês estão felizes? Glória a Deus. O negócio ficou em casa, Fê. Oi? O adaptador, você acredita? Esqueci. Meus irmãos, é tão bom viver em comunhão com os nossos irmãos. É bom demais. Quem não experimentou isso não sabe o que está perdendo, né? Eu fico imaginando como é que é uma vida sem Jesus. Deve ser esquisito demais. Eu sei como é que é esquisito, porque já estive neste lugar e era estranho. Você fica todo desenquadrado, você fica parecendo a bola do Kiko. Já viu como é que é a bola do Kiko? Ela é quadrada, ela é estranha. Você fica desse jeito. Mas uma vida com Jesus, meus irmãos, é apaixonante. É um prazer inefável. Sabe o que diz a palavra de Deus?
Os irmãos que viviam em unidade, viviam em comunhão, partir do pão, eles tinham tudo em comum. Eles tinham alegria e sigileza de coração, e o Senhor acrescentava dia após dia aqueles que iam sendo salvos. Nós estamos vivendo um tempo dessa forma, sabe, meus irmãos? Nós estamos em um número pequeno ainda, por enquanto. Mas eu creio que o Senhor vai derramar algo neste lugar, queridos. Sim, povos, línguas e nações. Sim, eu creio, meus irmãos, que aviões vão descer aqui em Vitória. Eu creio que os hotéis dessa cidade vão ficar lotados, porque nós vamos perseverar orando por um avivamento aqui em Vila Nova de Colares. Nós vamos orar por avivamento neste lugar. O fogo de Deus vai descer sobre este lugar. Povos, línguas e nações vão descer aqui e perguntar: o que está acontecendo em Vila Nova de Colares? O que está acontecendo com aquele povo que está experimentando de um fogo que nós não conhecemos? Nós responderemos: é o Espírito de Deus que desceu sobre este lugar. É o Espírito de Deus que Ele encontrou um lugar para a sua habitação. E nós estamos perseverando até que Ele venha, queridos. Porque nós cremos que o Senhor vai tocar o bairro de Vila Nova de Colares, vai tocar em Felrosa, em Nova Zelândia, em Jacaraípe, no município da Serra, em Vitória, no Espírito Santo e no Brasil, queridos. Se Ele encontrar em nós homens e mulheres incendiados, com corações inflamados pela presença de Deus. Amém? Hoje nós estamos começando, queridos. Nós estamos iniciando. Rapaz, hoje foi minha esposa, você viu? Obrigado, meu amor. Nós estamos iniciando esse mês a nova série de mensagens. É bênção demais essa série de mensagens, porque a gente aprende tantas coisas legais. E hoje é a primeira mensagem da série que nós vamos viver esse mês de junho. E o tema da série se chama A Voz. Repita comigo: A Voz. Fala com seu irmão assim: você ouviu uma voz? Aí você fala: eu ouvi. E que voz que nós ouvimos, meus irmãos? O que o Senhor falou conosco? O que foi que Jesus falou com você? Qual foi a voz que você ouviu? Eu ouvi tantas coisas de Deus, queridos. O Senhor falou muito. Eu acho que a gente perguntar aqui a cada um: qual foi a voz que você ouviu de Deus? Nós vamos ter experiências aqui lindas para contar, né? E com base disso eu quero compartilhar um texto com vocês que está em Apocalipse capítulo 3, versículo 7, amém? Apocalipse 3, versículo 7. Você já viu uma igreja que serve café para o pregador? Como é que nós estamos chiques aqui? Esse café, quem foi que fez esse café hoje? Foi o Doug? Foi o primeiro? Esse aqui é o segundo, quem foi? Olha, quando acaba o culto aqui, ninguém vai embora para casa, vamos tomar café. É porque é café, meu irmão. Você sabe o que acontece, né? Nós vamos ler Apocalipse capítulo 3, versículo 7. Eu já preguei aqui sobre a igreja de Laodiceia. Eu vou pregar hoje sobre a igreja de Filadélfia. Mas eu lembro que quando eu preguei aqui, acho que foi uns 3 domingos atrás, eu fiz uma pergunta: quem é que tinha medo de abrir o livro de Apocalipse? Meu Deus, porque fala dos tempos aponta para o fim, né? Aí o pessoal fala: Apocalipse é um livro tenebroso, fala sobre o final das coisas, que vai surgir do mar, aqueles negócios todos, aqueles monstros horríveis, e vai a serpente, e aquele bicho com 7 cabeças, dentro da boca daquelas 7 cabeças tem mais 7 não sei o que, e 7 chifres não sei o que, e a gente fica aterrorizado. Eu descobri que o livro de Apocalipse é um dos livros mais belos assim que tem nas escrituras. É lindo demais, é lindo. A gente vai lendo e vai porque se trata de escatologia e é muito complexo, né? A gente tentar entender como assim 7 cabeças. Em cada cabeça tinha 7 chifres. Aí saía a boca dentro dessas cabeças. A gente fica assim meio perdido, né? Para tentar compreender o livro de Apocalipse, que é bem complexo. Porque se trata da revelação do Filho do Homem
para nós. Se trata da revelação dos últimos dias, da igreja, dos últimos dias, como que ela vai se comportar nesses últimos dias, como que será o retorno de Cristo, como fala do milênio, fala muitas coisas, mas é belo, queridos, porque quando a gente fala do glorioso dia do Senhor, ele também é o terrível dia do Senhor. Ele é glorioso para aqueles que estão nele, mas é terrível para aqueles que não estão em Cristo. Então, para aqueles que estão em Cristo é glorioso dia, mas para aqueles que não estão é o terrível dia do Senhor. Ai de vocês, ai daqueles, assim diz a palavra. Mas o tema da mensagem não vai partir para esse lado, é outra coisa que eu vou falar hoje. Só estou aqui, falando sobre o livro de Apocalipse, é muito belo, fala da revelação de João na ilha de Patmos, e o Senhor visita ele ali e começa a trazer ali revelações profundas. E essa revelação, eu quero falar com você sobre a igreja hoje de Filadélfia. A carta à igreja em Filadélfia. Vamos ler o versículo 7 e o 8 apenas. Olha o que diz: ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva: estas cartas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as obras que você realiza. Eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Olha só que profundo esse texto. Aqui é Jesus, João, ele escrevendo as cartas, ele escrevendo sobre as igrejas, a revelação que Jesus está falando para João ali. Escreve essas coisas aqui, João, e começa a falar sobre a igreja de Filadélfia. Só que antes disso, Jesus está falando sobre outras igrejas também. Jesus fala sobre a igreja de Éfeso, fala sobre a igreja de Esmirna, fala sobre a igreja de Pérgamo, fala sobre a igreja de Tiatira, fala sobre a igreja de Sardes, Filadélfia e Laodiceia. A igreja de Laodiceia a gente já sabe que foi uma igreja bem conturbada, Tinha tudo, mas não tinha nada. Mas Jesus está falando aqui da igreja de Filadélfia. Amém? Fala comigo, Filadélfia. E o que mais me pega nesse texto aqui, meus irmãos, o Senhor ele fala: conheço as obras que você realiza. Então, aquela igreja, eles ouviram uma voz. Aquela igreja, Deus fala: olha, eu conheço as obras que você realiza. Ô Filadélfia, eu estou olhando para você, Filadélfia. Sabe, e o Senhor ele fala isso para outras igrejas também. Eu conheço as obras que você realiza. Eis que tem posto diante de você uma porta aberta, no qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força. Então, cada igreja ela se comportava de uma forma. A igreja de Esmirna se comportava de um jeito ali e tal. A igreja de Filadélfia, a igreja de Éfeso, Laodiceia e tudo mais. E o Senhor olha para Filadélfia e fala: eu conheço você. Eu conheço as obras que você faz. Meus irmãos, eu estou convicto de uma coisa: Deus sempre vai dizer algo, sabe? Ele sempre vai dizer algo sobre nós. Deus não quer fazer nada sozinho assim. Ele poderia fazer tudo sozinho, Deus. Eu vou fazer tudo sozinho e tal, vou tratar vocês como se fosse marionete ali. Eu criei você e fico guiando você. Não, mas ele faz questão de nos incluir assim no plano, no seu plano de salvação, no seu plano de redenção, nos seus segredos. Deus ele faz questão e ele está ali. A satisfação de Deus é nos convidar a participar disso. Você vê que na história da humanidade, na história que desde os primeiros homens, Deus ele sempre fala com o homem. Deus levanta homens e começa a falar. E esses homens ouvem uma voz ali do Espírito de Deus. E o próprio Deus ele vem ali se expondo ali ao homem. Porque Deus ele tem prazer, ele quer se relacionar com o homem. Ele quer que o homem ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? Então assim, o Senhor ele não precisa da nossa ajuda. Nós já sabemos disso. Mas Ele nos inclui nisso. Ele nos inclui nisso. Então, olha o que a palavra de Deus diz. Lá em Amós, capítulo 3. Deus ele não faz coisa alguma sem antes revelar ao homem os seus segredos. Os segredos de Deus. Então Deus ele pega os segredos dele e vai lá com o homem. Deixa eu te contar um negócio. E ele chega para Filadélfia. Filadélfia,
eu conheço as suas obras. Ele fala, o Deus que tudo vê, o Deus que tudo pode, o Deus conosco, o Deus Emanuel, o Deus príncipe da paz, Ele fala. Ele fala. E se nós estamos em espírito, nós ouvimos. E o Senhor, Ele vai falar com alguém aqui hoje. Ele vai falar com você aqui hoje, queridos. O que o Senhor vai falar conosco hoje? O que Ele vai dizer para você? Eu conheço as obras que você realiza. Você tem pouca força, mas você tem permanecido fiel, Filadélfia. O que Deus vai soprar aos nossos ouvidos, queridos? Eu acho que, se eu perguntasse aqui, se alguém já ouviu uma voz de Deus, o Senhor já comunicou com você algo, a gente vai ter várias experiências. Eu me lembro de uma coisa, eu me lembro de um ato, de uma questão que eu experimentei ano passado, sobre a igreja específica, né? E em relação à igreja, a gente está aqui hoje. Eu lembro que a gente começou a reunir lá na sala de casa. E aí o Senhor, Ele fala assim, ó, vou te enviar lá para Vila Nova de Colares. E lá em Vila Nova de Colares, eu vou abrir um lugar para você. Eu vou abrir um lugar para você. Eu vou abrir uma porta para você pregar o evangelho, falar de Jesus. E eu falei, Jesus, mas eu não conheço ninguém lá mais. Eu casei, tenho 14 anos, eu fui embora e eu não conheço, as pessoas mudaram. E o Senhor falou, vá que eu vou abrir esse lugar. E aí eu fiquei assim, aquele negócio. No final das contas, resumindo a história, nós conseguimos a casa de uma irmã Zeni. E ela cedeu a garagem da casa dela, falou, pode pregar aqui na minha casa. E nós fomos lá. E na garagem da casa dela estava sendo uma benção. Cabia ali, eu acho que umas 8, 9 cadeiras ali, bem pequenininho, ficava apertado ainda. E aí nós ficamos ali, bobo assim. Eu falei, cara, nós ouvimos uma voz. Nós estamos aqui hoje por causa de uma voz, porque o Senhor nos convidou para este lugar, Ele nos trouxe para cá. E é por essa voz que nós nos movemos, queridos. É por essa voz. Aí de lá nós viemos para cá, para o galpão. Nós estamos aqui tem 3 meses como igreja. E eu lembro que estava eu, Cauã e a Rafaela, não foi? A gente saiu para... Vamos sair na rua aí para pregar o evangelho? A gente foi para a rua pregar o evangelho e tal, saímos andando. Isso acho que foi depois do almoço. A gente estava tudo de jejum, tudo com fome. Aí a irmãzinha ofereceu café ali do lado, você lembra? Quer tomar um café? Eu falei, não, quero não. Tá tranquilo, a gente estava no propósito ali de jejum, tá de boa. E aí a gente foi conversar com a irmã e ela falou assim, tem um galpão aqui do lado aqui. Eu falei, que galpão? Que eu achava que não tinha galpão aqui no bairro. Eu estava aqui na esquina, aqui, eu, Cauã e Rafaela ali, ó. A gente olhou para o galpão e falei, rapaz, que galpão é esse, meu Deus? Meu Deus do céu. Ela, eu estou com a chave aqui, eu não sou o dono do galpão não, a dona não, mas eu estou com a chave. Eu falei, abre lá para me ver. A gente entrou aqui e hoje nós estamos aqui como igreja. E eu fiquei, meus irmãos, eu fiquei assim pensando sobre isso ontem de ontem. E eu falei, uau, é tão bom quando nós ouvimos uma voz e nós caminhamos sobre essa voz que ouvimos de Deus, queridos, e pisamos, caminhamos sobre ela. É incrível porque a gente tem uma convicção. Nós não nos movemos por aquilo que sentimos, não, mas nós nos movemos por aquilo que provamos, por aquilo que nós vimos e ouvimos de Deus. E precisa ser assim a nossa jornada com Cristo. Se a gente se move por sentimento, meus irmãos, os sentimentos eles alteram, eles mudam o tempo inteiro. Mas se a gente se move por uma voz, uau, aí você pode ter certeza, e pode ter plena certeza de algo, que o Senhor fará os seus grandes feitos e nós ouviremos de Deus, conheça as suas obras. Sabe, e aquilo que o anjo, ele disse para a igreja de Filadélfia, precisa ser para nós, queridos. Precisa ser para nós. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Quem aqui tem uma palavra? Eu acho que todos nós temos uma palavra aqui. Quem aqui ouviu uma voz, ouviu algo de Deus? Eu acho que todos nós ouvimos algo de Deus. Se eu sair perguntando aqui, um por um, todo mundo vai dizer algo. Olha, eu tenho uma palavra X assim, sabe? Deus falou assim, assim para mim. Olha, eu ouvi isso de Deus assim, 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 assim. Meus irmãos, eu queria que você repetisse comigo essas palavras. Diga, eu não me movo pelo que sinto.
Eu me movo porque eu ouvi uma voz. Aleluia! Eu conheço as obras que você realiza. Eis que tenho colocado diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Meus irmãos, sabe o que acontece com esse povo? Eles guardaram a palavra de Deus. Enquanto as outras igrejas da Ásia Menor tinham se perdido diante daquele monte de coisas, a igreja de Filadélfia guardou a palavra de Deus, mesmo em meio a dificuldades. Eles guardaram, eles perseveraram unânimes, eles permaneceram fiel apesar de ter pouca força, porque a palavra diz: eu sei que você tem pouca força. Eles tinham pouca força, tinham poucos recursos, um número muito pequeno de pessoas que estavam ali perseverando como igreja. Digamos que o povo daquele tempo estava perdidos, eles estavam dispersos. Eles olhavam para a igreja e falavam: a igreja para mim não é interessante não. Não, a igreja para mim é um lugar de entretenimento, eu vou lá a hora que eu quiser, e para mim, o que é igreja? Mas o Senhor olha para Filadélfia e fala: olha, você tem pouca força, mas você permaneceu fiel. Você tem permanecido, você não tem negociado a minha palavra, você não negou meu nome. Eu tenho olhado as obras que você faz, eu tenho olhado para você, mesmo com pouca força, com a quantidade reduzida de pessoas que estão caminhando com vocês, vocês decidiram ficar fiel, permanecer fiel. Porque naquele tempo, meus irmãos, eles estavam sofrendo perseguição, era martirizado por causa do nome de Cristo Jesus. Jesus fala para eles: vocês não negaram o meu nome, mas guardou a palavra no meu coração, guardou a palavra no coração. Sim, meus irmãos, você tem percebido que nos últimos dias tem sido assim? Assim, parece que ficamos iludidos demais e admirados com as coisas. Nós ficamos muito impactados com aquilo que vimos na internet. Nós olhamos: que legal isso aqui e tal, e começamos a inclinar isso demais. Nós nos curvamos a essas coisas. Se a gente tem algo, a gente se inclina àquele algo. Se a gente ganha, eu comprei um novo negócio, a gente se inclina àquilo. Agora eu conquistei mais uma coisa, e a gente fica todo. Mas o que o Senhor espera de nós, meus irmãos, não é que Ele quer que a gente fique deslumbrado com essas coisas. O Senhor espera de nós que a gente permaneça fiel. Eu não estou falando que se você tem todas essas coisas seja um pecado e tal, nada a ver, não. Mas é o quanto nós estamos admirados com essas coisas, o quanto nós ficamos assim deslumbrados com essas coisas, e nós deixamos de lado a voz que ouvimos de Deus e ficamos mais empolgados com aquilo que temos. O que o Senhor falaria para nós agora? Será que o Senhor diria: eu conheço as obras que você faz, você tem pouca força, mas você permaneceu fiel? Será que o Senhor diria isso para nós? Ele dizia: olha, você é mau, você é como a igreja de Laodiceia, que você tem tudo, mas não tem nada. Você tem ouro, tem bens, tem carro, sua vida financeira é top, mas você é miserável, você é cego, você é pobre, você é nu. Ou será que o Senhor diria: você, Filadélfia, tem pouca força, mas você é fiel? E a igreja de Deus sempre foi assim, queridos, sempre foi assim. Você pode perceber que o evangelho, ele sempre foi dessa forma. O evangelho, ele não é confortável, queridos. O evangelho, ele é desconfortável. O evangelho, ele não cabe qualquer um, não é para qualquer um. O evangelho é para todos aqueles que decidem abandonar uma vida para viver para Cristo. Toda vez que prego o evangelho confortável para você, queridos, eu preciso dizer: não acredite nesse evangelho, porque o evangelho desconfortável, o evangelho de Cristo, ele custa tudo de nós. O evangelho de Cristo, ele custa tudo de nós, e sempre foi assim. O povo de Deus sempre sofreu por causa de Cristo, e não é diferente conosco, meus irmãos. Não será diferente com a gente, porque é assim. Jesus disse: olha, você vai passar por tribulações, eles vão perseguir você por causa do meu nome, eles vão martirizar vocês, mas eu estarei com vocês em todas as jornadas da sua vida, em todos os sofrimentos. E foi assim com aqueles homens, e é conosco também, queridos. Eles ouviram uma voz, eles não deram descanso, porque eles tinham a palavra de Deus. E é esse o desejo de nós, de Deus. Esse é o desejo de Deus para nós.
Aí você olha, estou passando assim, Deus. Deus, está difícil minha vida. Eu tenho enfrentado por isso. Faça como a igreja de Filadélfia, querido. Permanece. Permanece. Eu sei que você tem pouca força. Eu sei que você tem pouca força. Mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Sabe o que o Senhor está dizendo aqui? Permaneça. Porque você ouviu uma voz. Você provou de uma voz. Você provou e viu. Você não sentiu só um arrepio. Não. Você não sentiu só um toquezinho. Não. Você ouviu uma voz. Você ouviu uma voz. Essa igreja, meus irmãos, ensina que Deus não procura uma igreja poderosa. Não. Mas Ele procura uma igreja que guarda a sua palavra. E o Senhor, Ele procura uma igreja que guarda a sua palavra, permanece fiel e aproveita as portas que Ele abre. Olha o que Jesus está falando com ela. Eu abri, eis que tem posto diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sabe por que Jesus fala isso? Nas igrejas da Ásia Menor, tinha várias igrejas e Filadélfia estava geograficamente em um lugar. Aí tinha Filadélfia para cá e tinha outras igrejas para cá. E Jesus fala, olha, eu tenho colocado uma porta em você. Todas as outras igrejas, as outras cidades passavam por ela. Jesus fala, essa porta que eu tenho colocado diante de você e que ninguém pode fechar. Jesus não estava falando que era uma porta assim para benefícios pessoais dele, não. Mas era uma porta para pregar o evangelho, queridos. Era uma porta para pregar o evangelho. Às vezes a gente confunde achando que essa porta aqui que Jesus fala que tem colocado diante deles são de benefícios para nós, mas não era. Era uma porta para pregar o evangelho. Por causa da necessidade e da urgência de compartilhar de um reino, da necessidade e urgência de falar de um nome de Cristo Jesus. Era essa necessidade. E Jesus abriu uma porta para aquela igreja, para que eles pregassem o evangelho, porque eles permaneceram fiel. Existe uma urgência, meus irmãos, em pregar o evangelho. Eu não consigo olhar de verdade, eu não consigo olhar para o meu vizinho e ver que ele não foi alcançado por Cristo ainda. Eu não consigo olhar para um bairro onde nós estamos sediados como igreja e ver que os nossos vizinhos que estão aqui, ali atrás ainda não conhecem Jesus. O Senhor tem colocado sobre nós, meus amigos, uma porta aberta. E por que nós não vamos? Por que nós não conseguimos liberar uma palavra sobre o coração desses homens? Será que o Senhor tem encontrado em nós aqueles que têm permanecido fiel, mesmo com pouca força? Meus irmãos, eu tenho orado assim, sabe, muito. Eu falei, Deus, mande os trabalhadores, Jesus. Eu choro ali, eu choro. Meus irmãos, eu começo a ajoelhar, daqui a pouco eu estou deitado no chão. Depois eu levanto, daqui a pouco eu deito de novo. E eu começo, Jesus, manda os trabalhadores. Manda os trabalhadores, Pai. Porque agora eu entendo, Jesus, que quando o Senhor diz que a seara é grande, é muito grande. Meus irmãos, tem trabalho demais. Quando Jesus ele pede para que a gente orasse, ele não pede para que a gente orasse pela seara, porque ela já é grande. Já tem de sobra, mas ore pelos trabalhadores, ore por eles. Para que Deus levante mulheres fortes, homens fortes, mulheres fortes, que não vão retroceder e que vão gastar tudo de si, queridos. Será que o Senhor está encontrando você aqui essa noite? Nessa manhã? Será que o Senhor está te encontrando aqui agora? Como um trabalhador dessa seara? Se for você, levante a sua mão no seu lugar, diga, sou eu. Vamos lá, levante a sua mão. Jesus, o Senhor está me encontrando. Então resgate meu coração para essa seara. Vamos lá, queridos. Vamos lá, levante a sua voz, diga, sou eu não darei descanso. Eu sou esse trabalhador. Nós iremos por ele, por eles, pelo Cordeiro, a eles, a eles. Sim, nós iremos.
Nós iremos pelas ruas, nós iremos pelas praças, pelas casas, pelas vielas, faculdades, trabalhos, pregando o evangelho, queridos. Porque existe um prêmio, existe uma recompensa. Existe um prêmio, queridos. E essa recompensa está na palavra de Deus. Ao vencedor farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus. É você, somos nós. E dali jamais sairá, gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte de Deus. E o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa, queridos. Jesus está dizendo, conserve isso aqui, para que ninguém tome a sua coroa. Existe um prêmio, queridos, para aqueles que ouviram uma voz, para aqueles que permaneceram, para aqueles que não decidiram parar por causa das adversidades, dificuldades dessa terra. Existe um prêmio que nenhum homem pode nos dar. Esse prêmio está nas mãos do Rei Jesus. Esse prêmio está sobre ele. Está sobre ele, sim. Ele virá com grande glória sobre as nuvens, e em seus ombros virá a recompensa daqueles que permaneceram fiel. Eis que conheço as obras que você realiza. Meus queridos, a igreja de Filadélfia não se curvou para os homens. A igreja de Filadélfia não se inclinou pela vaidade. A igreja de Filadélfia padeceu por causa do nome de Cristo Jesus. Sim, padeceu. E eu creio que o Senhor está levantando aqui nessa manhã homens, mulheres que vão se levantar com o mesmo coração, que não vão se curvar a um sistema, meus irmãos, que vão permanecer fiel até o final, porque ouviu uma voz que dizia: eu conheço as suas obras, eu conheço as suas obras, Filadélfia. Sabe, meus irmãos, eu tenho ministrado em alguns lugares. Eu parei mais por causa da igreja. Certa vez um homem falou assim comigo: olha, eu queria que você cantasse na prefeitura fulano de tal, na prefeitura tal. E lá na prefeitura nós vamos falar de um vereador tal, não sei o que lá nas contas. Eu queria que você, sabe, e desse um apoio ali. Eu olhei dentro do olho dele, eu fiquei pensando. Eu falei assim, né? Pensei, eu vou ser como Pedro aqui nessa hora. Eu falei, não, mas você como Jesus, manso e humilde, mas muito honesto em suas palavras. E ele começa a falar, não, aí eu queria que você, depois você fosse lá na sua igreja lá, e aí eu falasse do fulano, vereador. Eu falei assim, estou entendendo. Filadélfia, Filadélfia, você permaneceu fiel, conheça as suas obras, você não se curvou aos homens, Filadélfia. Nós como igreja não curvaremos também, irmãos. Nós não precisamos dos homens para que a igreja persevere. Nós temos pouca força diante de um mundaréu dos inimigos aí, de Deus. Mas nós como igreja, meus irmãos, nós não nos curvaremos. São eles que virão, sentarão nesse lugar e beberão de uma água que jorra do trono de Deus. Nós não precisamos dos homens, queridos. Nós precisamos só da presença do Espírito Santo de Deus. Não tem problema nenhum a gente cantar na praça do bairro. E nós iremos cantar. Não tem problema algum, fulano de tal quer isso, vai ter um não sei o que lá, um festival de adoração, zero problema. Mas a palavra vai ser pregada.
Paulo disse: prega o evangelho, pregue a palavra. Vocês estão aí? Eu queria que você ficasse ruminando isso no seu coração. Você nunca ouviu uma voz do Espírito Santo dentro de você. Fique em espírito, fique falando: Jesus, eu quero te ouvir hoje. Fique falando isso dentro de você: Deus, eu quero ouvir uma voz. Se você nunca teve uma experiência profunda com Ele, você nunca teve assim, sabe, um toque do Espírito, fique dentro do seu interior dizendo: Deus, eu quero te ouvir hoje, agora. Se você nunca teve uma experiência que marcou a sua vida, fique, sabe, cultivando isso, porque no final eu vou orar com você. No final nós vamos orar aqui, e o Senhor vai soprar sobre os seus ouvidos uma voz. E no versículo 11, olha que o Senhor diz: venham sem demora, conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Meus irmãos, Deus tem uma data marcada. Ele está vindo. Deus tem uma data marcada. Deus tem no seu coração já registrado assim um dia. Já está marcado no coração de Deus. Já tem uma data marcada para Deus. E Jesus está lá no céu com expectativa. Quando que é, Pai? Que dia? Fala. Porque eu tenho expectativa. Mas já está programado. Venham sem demora. Conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa, querido. Deus tem uma data marcada, porém conserve o que você tem, queridos. Igreja, conserve o que você tem. Não se perca e permaneça fiel, queridos. Porque o glorioso e terrível dia do Senhor está próximo. Ele se aproxima. Existe um lugar para a nossa habitação, para a gente morar com o Pai e o Pai conosco. Mas nós só moraremos com Ele, só aqueles que permaneceram, de alguém que ouviu uma voz e não se desviou dessa voz que ouviu. Essa morada é para você, queridos. Essa morada ela é sua, ela é minha, ela é nossa. E o Senhor tem expectativa em nos receber para sentar nessa mesa com Ele, cear com Ele. E é você, queridos. Mas primeiro, conserve o que você tem. Conserve o que você tem. Sim, porque o Senhor vai dizer sobre você: eu conheço as suas obras. Você permaneceu fiel, eu te conheço. Nós não podemos correr o risco de ouvir de Deus: olha, você é servo mau e fiel. Você não é fiel, você é infiel. Eu não conheço o seu nome, eu desconheço você. Nós não podemos correr esse risco. Nós ouviremos de Deus: eu conheço as suas obras. Sabe o que o Senhor está dizendo aqui? Conserve o que você tem. Olha o que diz a parábola, meus irmãos. Das 5 prudentes e as 5 insensatas. Elas estavam todas reunidas no mesmo lugar ali, todas ali com expectativa, e de repente 5 delas, insensatas, saem a passear. Elas começam a se perder com as coisas. Elas olham demais para as coisas lá fora, sendo que o Senhor fala: permaneça fiel neste lugar. E elas começam a olhar e vão atrás. Vamos lá cultivar, vamos comprar isso aqui, vamos fazer isso aqui. E de repente se ouve um som: aí vem o noivo. Aí vem o noivo. Aí vem o noivo. E o noivo vem. E o noivo entrou sobre este lugar. E quando o noivo ele veio, ele entrou. Essas outras 5 insensatas, elas saem desesperadas. Ela sai desesperada, correndo: o nosso azeite acabou, não tem azeite aqui neste lugar, compartilha conosco do azeite. E as outras 5 prudentes dizem: não, porque eu conservei o que eu tinha, eu esperei nele. E é isso que o Senhor espera de nós, que a gente não compartilhe uma vida de santidade, que a gente não negocie a nossa vida de santidade com ninguém, que a gente conserve o que a gente tem, porque o Senhor tem reservado para nós uma coroa e um prêmio para nós, que é uma vida com Ele. Porque assim como diz a palavra de Deus, aí vem um noivo, então conserve o que você tem. Conserve o que você tem. Ela estava dizendo para aquelas insensatas: nós conservamos o azeite para que ninguém tomasse a nossa recompensa, queridos.
Nós conservamos o azeite porque nós ouvimos uma voz dizendo: permaneça fiel, espere com expectativa em mim. Espere. O Senhor nessa manhã, queridos, vai liberar uma voz sobre nós. E essa voz que Ele vai liberar sobre nós vai liberar destino. Vai liberar destino sobre nós. Sim. Se você se encontra perdido no seu propósito de vida, queridos, o nosso propósito é conhecer Cristo. É conhecer Cristo. E o Senhor vai liberar sobre você uma voz para você caminhar sobre Ele. Caminhar sobre Ele. Caminhar sobre Ele. Diga para o seu irmão do seu lado, diga assim: conserve o seu azeite, para que ninguém tome a sua coroa. Mais uma vez, conserve o seu azeite, para que ninguém tome a sua coroa. Eu queria que você colocasse de pé, queridos. Se coloque de pé. Eu queria que você colocasse de pé com muita expectativa pela visitação do Espírito. Sim, abra o seu coração, queridos. Eu queria que você começasse a fluir em línguas estranhas neste lugar. Se você for em línguas, ora em línguas, ora em línguas. Vamos lá. Abra a sua voz, levante a sua voz e comece a chamar a presença. Queridos, eu estava aqui ontem conversando com o Melk. Eu falei: Melk, nós só temos essa vida para sofrer por causa de Cristo. Nós só temos ela. Nós ouvimos uma voz, cara. O Senhor disse para nós algo. É só essa vida, porque a outra vida que nós teremos é uma vida eterna com Ele, sem sofrimento, sem lágrimas, sem dor. Todas as coisas velhas se passaram. E nós ouviremos uma voz: eis o Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus que foi morto, mas ressuscitou. Eis o Cordeiro de Deus que está sentado sobre uma mesa com os filhos de Deus. Eis o Cordeiro de Deus que venceu a morte, que me livrou do pecado e me livrou da morte e me colocou na mesa para sentar com Ele. Espírito Santo, sim, Jesus, nós oramos por uma visitação agora. Sim, Jesus. Vamos lá, comece a orar, igreja. Comece a orar e comece a liberar a voz neste lugar, a sua voz. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo, sopra do teu Espírito sobre este lugar. Vamos. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Doce Espírito, doce Espírito, doce Espírito, doce Espírito. Ah, Jesus. Nós estamos aqui tão sedentos. Sim, de ti. cante, igreja. Deus, cante bem alto para Ele. Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Vem,
te damos glória. Teu é o poder pra sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder pra sempre, amém. Vamos cantar, te damos glória. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder Vamos mais fundo nele. pra sempre, amém. Te damos glória. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder pra sempre, amém. Então vem me incendiar meu coração, é teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória. Coloque as mãos sobre o seu ouvido, querido. Tape um de seus ouvidos, segure ele. Isso. Enquanto isso, o instrumental vai fluir neste lugar. Sim, coloque a mão no seu ouvido agora. Isso. Espírito Santo, sopra em nós. Sopra em nós uma voz agora. Doce Espírito Santo, sopre uma voz agora. Sim, Jesus, ora para que o Senhor sopre agora revelação. Sopre agora, Espírito Santo. Sim, nós oramos por uma voz. Sim, uma voz de dentro para fora. De dentro para fora agora, Espírito Santo. Vamos mais. Mais Espírito, mais Espírito, mais do Espírito, mais do Espírito, mais do Espírito, Espírito Santo, Espírito de Deus. Sim, sim, Jesus, sim, Jesus, sim, Jesus. Mais, vem. Te damos glória, Te damos glória. Teu é o poder pra sempre, amém. Te damos honra, te damos glória, pois teu é o poder pra sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder pra sempre, amém. Então vem me incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Ao vencedor farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre o meu nome, o nome de Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte de Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O que o Espírito diz à igreja. A igreja, aleluia. Ei. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder pra sempre, amém. Te damos glória.
Jesus, nós te desejamos, nós te desejamos, te desejamos, te desejamos, te desejamos. Jesus, tua presença é real. Aqui neste lugar, tua presença é real. Aqui neste lugar. Cante isso, igreja. Vamos. A presença é. Aqui neste lugar. Ei! Vamos! Tua presença é Ah, Jesus. Aqui neste lugar. E então adorarei. Me renderei totalmente a ti. Vamos cantar mais forte a Ele. Totalmente agir. Abraça quem está do seu lado, querido. Sim, isso. E ora com essa pessoa. Ora com essa pessoa. Libera uma voz sobre ela. Libera uma palavra sobre ela. Sim. Diga para essa pessoa: eu acredito naquilo que você carrega. Sim. O que Deus disse sobre você foi muitas coisas. Eu conheço as obras que você faz. Vamos lá, ore por ela, querido. Existe uma unção sobre este lugar, meus irmãos. Existe uma unção sobre este lugar. Sim, existe um amor do Senhor sendo derramado sobre este lugar, queridos. Ei, Espírito Santo. Doce Espírito. Oh, Jesus. Ouça o que o Espírito diz à igreja, querido. Ouça o que o Espírito diz à igreja. E ao vencedor farei com que seja coluna. Conserve o que você tem. Sim, não negue o meu nome. Doce Espírito Santo. E então adorarei. Então louvarei. Então me renderei.
Obrigado pela revelação da sua palavra, doce Espírito. Ah, Deus, nos dê esse coração de alguém que espera. Nos dê esse coração de alguém que anseia com expectativa pelo Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode dizer um amém no seu lugar? Pode sentar sobre o seu lugar, queridos. Sim, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Vocês estão felizes? O Senhor está nos levando mais fundo, queridos. Eu vou pular aqui. Fala isso mais não, que eu saio gritando aqui. Ainda bem que nós viemos. Ainda bem que nós viemos, queridos. Nós sentamos na mesa de Deus. Tem pão, tem presença. Aleluia. Glória a Deus. Vou terminar esse culto não, vou deixar aqui. Vou embora. Queridos, nós encerramos o culto já. E eu não sei nem como é que termina hoje. De verdade. Mas nós encerramos o culto. O Senhor, Ele está derramando chuva sobre este lugar, queridos. Nós temos uma mentalidade como igreja de cavar, conseguir cavando os poços. Vamos cavar os poços, porque quando a chuva vem, Ele inunda esses poços. Sim, queridos. Nós já encerramos o culto. Excepcionalmente esse domingo agora, nós cultuamos às 9. Porque quando der 6 horas da tarde aqui, que é o culto nosso normal, meus irmãos, isso aqui vai estar uma doideira, esse bairro aqui. É fogos para todo lado, é carro buzinando, é moto aqui. Ou a gente cultuava com esse barulho e saía lá fora e mandava eles parar. Mas nós somos filhos de Deus, carregamos a sabedoria de Cristo, né? Prudente, até para o zelo dos irmãos, proteção dos irmãos. Porque você sabe, quando você pode ver, meu irmão, se a gente falar de Jesus ali, não dá ninguém na rua. Mas jogo do Brasil, Flamengo, então Flamengo é uma benção aqui nesse bairro, tudo flamenguista. Eu sou vascaíno, tá? Eu amo vocês do mesmo jeito, tá ok? Nós estamos mais caindo do que ficando de pé, mas... E aí, vai ser bom assim. Esteja com a sua família hoje à tarde, seus amigos, reunindo ali. Assiste o jogo do Brasil mesmo. Dá uns glória a Deus lá, fala, ô Deus, abençoa esse time aí, para esse grandão, gigantão aí, que, lá do Noruega lá. Para ele não, né? Porque o povo brasileiro, o povo crente, ele é feliz, tá? Quinta-feira, meus irmãos, nós estamos aqui reunidos, toda quinta-feira, 7h30, está sendo maravilhoso, incrível, abençoado, o tempo de comunhão com os nossos irmãos. Todo sábado de manhã, 7 da manhã, todo sábado, meu irmão, eu vou te falar. Eu olho aqui, eu falo assim, rapaz, isso aqui no sábado vai ser um negócio assim que eu falo, oh Deus, mas nós precisamos perseverar orando. Sábado, 7 horas da manhã, meus irmãos, aqui orando, 1 horinha, está sendo uma bênção de Deus. Nós estamos crescendo tanto em oração. Teve irmãos que falaram assim comigo assim, ó, pastor, eu só sei orar 3 minutos. E hoje ele está orando uns 30. Eu falei, oxe, o que aconteceu? Eu falei, simples, cultura da oração. A gente precisa gerar a cultura de oração. Quanto mais você ora, a cultura vai sendo implantada dentro de você.
Eu lembro que muitos anos atrás eu orava aí 1 minuto e gaguejava tudo porque eu não tinha mais vocabulário. Eu vou falar sobre o quê? Aí depois eu fui orando 5 minutos e falei, ó, tá melhorando, agora é 5. Aí depois eu orava 10, 15, 20, 40, 1 hora. Eu falei, rapaz, porque é a cultura de oração. E meus irmãos, nós vamos perseverar. Então todo sábado, 7 da manhã, nós estamos orando aqui. Nós não estamos orando para poder aumentar o vocabulário. Nós não estamos orando para que os outros vejam que a gente está orando aqui 7 da manhã, porque não tem quase ninguém aqui. Né, Raíssa? Eu disse que chegou aqui, Raíssa. Eu falei, Raíssa, e aí, o que nós vamos fazer? Vamos orar? Eu falei, vamos ler a palavra? Bora, vamos orar depois. Deixando as portas abertas, abrindo tudo. Os irmãos verem assim, então, mas vai vir mais ninguém não? Não vem não. Eu falei, então é nós mesmo. Ah não, chegou depois o Cauã. Foi, aí chegou depois um, chegou. Ah não, chegou, esse dia foi, deu mais, não foi? Aí foi chegando um monte de gente e falou, olha rapaz, avivamento. Mas é assim, meu irmão, é a cultura de oração. Nós vamos orando. Porque nós queremos a presença, meus irmãos. Se a gente não tem a presença, a gente pode ter um culto cheio de gente, mas se não tem presença, não tem o Espírito Santo, nós não temos nada. Entende? Nós vamos crescer em quantidade, mas vamos crescer em presença manifestada. E domingo que vem vai ter jogo no Brasil não, né? Oi? Se passar vai de novo? É brincadeira um negócio desse? É sábado? Rapaz, eu vou ligar lá para a CBF para cancelar esse jogo. Mas a gente vai ver, a gente vai, né, se organizando aqui. Se for de manhã, quem sabe que é meio-dia. Se for meio-dia, de noite está normal. Mas a gente vai, essa é coisa para domingo que vem, digamos que 6 horas estaremos aqui, tá bom? Ó, você não pode sair sem cumprimentar pelo menos 4 pessoas que você não conhece, sem tomar um cafezinho que está fresco e ainda tem um restinho de suco e bolo ali. Amém? Glória a Deus, que o Senhor abençoe a sua semana, que seja incrível, que você ame mais Jesus ainda. Amém?